Bom, gente, boa noite. Meu nome é Eduardo Bonito, eu sou um dos diretores da Associação Cultural Panorama, que faz o Festival Panorama, e também estamos fazendo essa programação do Dança para Cacilda, aqui no Cacilda Becker, até setembro. Como vocês sabem, a programação a cada 1 ou 2 semanas troca uma residência de um artista diferente. No caso, nós estamos no terceiro artista residente, que é o Ricardo Marinelli, que está aqui ao meu lado, na figura de Princesa Ricardo. Ricardo é um artista que eu acompanho há muito tempo. Acho que conheci... Quando será que a gente se conhece? Antes de ano 2000 e pouco, na Casa Hoffman, quando você estava fazendo sua formação lá. Eu fui como artista espanhola com a Ribot. E aí depois não vi mais por muito tempo. Quando eu voltei para já estava trabalhando no Panorama, 3 anos depois, já estava organizado como Couve-Flor. Não sei se vocês conhecem o Couve-Flor, que é um coletivo artístico que tem lá em Curitiba, que acho que, para mim, desde que eu estou no Brasil, desde 2005, a gente tem mais ou menos conseguido acompanhar o movimento das criações de coletivos no Brasil, e eu acho que foi um modelo interessante de reunião de independentes para criar projetos de formas bem específicas, propondo novos formatos de criação e de distribuição dos espetáculos mesmo, e de colaboração entre diferentes artistas. E eu acho que o Couve também trouxe outras perspectivas estéticas para a dança contemporânea brasileira. Hoje em dia eles estão com manutenção da Petrobras e tal, mas a gente pôde acompanhar um pouco a dificuldade dessa trajetória e também os acertos. E eu acho que um dos acertos que me trazem para cá é o interesse de alguns membros do coletivo em cima da questão de gênero, de trabalhar questões políticas fortemente dentro dos seus trabalhos, e dentro dos trabalhos do Couve, eu acho que o Ricardo tem esse impulso mesmo de trabalhar com questões, para mim, enquanto curador, são muito importantes. A gente está falando aqui, o nome dessa mesa é Performance Bizarra. Mesa da Performance Bizarra. Era para estar junto aqui o André Maceno, que é também coreógrafo e artista performer aqui do Rio de Janeiro, mas ele está fazendo um trabalho acadêmico na Inglaterra e acabou que ele se enrolou e não pôde estar aqui nesse momento. Mas o André, dentro de uma programação que, aliás, foi a minha programação que eu acho que mais importante para a minha carreira enquanto curador, que foi a programação de composições políticas, que foi feita o ano passado no Panorama. Ele fez uma palestra demonstração super bacana, que tem tudo a ver com isso que a gente vai falar hoje, e eu acho que ela está disponível no YouTube, no canal do YouTube do Panorama. Se não tiver, ele fez lá em Curitiba, que vamos já falar sobre isso. E eu tenho a versão dessa aí, uma versão que ele fez lá em Curitiba. Ficou muito interessante. É uma pena que ele não vai poder estar aqui, mas também, assim, o Panorama mesmo sempre investiu um pouco nessa ideia de trazer corpos diferentes, corpos dissidentes e questões que venham trazer uma discussão e, de uma certa forma, normatizar uma série de coisas que às vezes são vistas como bizarras. Eu não gosto muito de utilizar esse termo bizarro, porque é uma questão de ponto de vista, né? Para muita gente é bizarro a caretice heterossexual e sei lá, a questão, uma questão qualquer, fidelidade. Para muita gente é bizarro que exista fidelidade. Então, a vida é
você não pode só trazer aquele ponto de vista dominante que tem esteticamente ou dramaturgicamente dominado as artes cênicas nos últimos anos, sem estar trazendo, acho que é importantíssimo a gente poder ver os discursos minoritários sendo normalizados, não só na nossa vida cotidiana, os direitos de todas as minorias, mas também que ele tem um reflexo na arte, né? E eu lembro de programações que a gente fez já há muito tempo atrás, 2004. Não sei se alguém estava aqui, a gente programou o Steve Cohen, que é um artista incrível da África do Sul. Programamos, ainda antes disso, programamos um espetáculo Good Boy, do Alain Flá, da França também, foi um espetáculo bem emblemático. Acho que foi um dos primeiros. Tanto para a dança contemporânea quanto para o movimento LGBT mundial, se a gente for pensar. É uma referência importante, inclusive, para o movimento. O Good Boy, que, enfim, sempre eu como programador também trouxe dentro do Rio Sena, foi uma coisa importante para mim também, trazer a Annie Sprinkle, que é uma artista que era ex-prostituta, precursora do cinema pós-pornográfico, que são coisas que pontualmente, a cada ano, sempre trazemos alguma outra coisa. E o ano passado a gente teve o prazer de poder ter uma programação maior dentro do Festival Panorama, que tinha, por exemplo, Congelada de Uva, uma artista mexicana que trabalhava com questões de dor do corpo, ela se costurou a genitália, pendurou vários sinos pesados com piercings em partes do corpo. Trouxemos também o Guilherme Gomes Penha, que trabalhou junto com a Marcela Levi numa criação aqui, que também trazia questões assim. Enfim, eu acho que o poder que um festival como o Panorama tem de disseminar ideias pode ter ajudado um pouco na construção de um discurso mesmo para os artistas brasileiros e sul-americanos e estrangeiros refletirem, trocarem ideias e, de uma certa forma, normalizar também muitas questões às vezes são vistas como questões marginais dentro do panorama mundial da divulgação do que é feito em artes cênicas, né? Então, eu não vou ficar me estendendo muito aqui, mas eu também tive minhas experiências como artista, mas na área mais de artes plásticas. Eu quero bem saber. E a gente pode falar um pouco sobre isso, que eu fiz algumas instalações que tinham um conteúdo sexual, assim, forte também. Mas, enfim, eu vou passar a palavra para o Ricardo, aliás, para a Princesa. E aí a gente vai trocando bola. Eu acho que também talvez seria interessante, já que nós somos tão poucos aqui, também depois saber um pouquinho do que cada um, da onde que veio cada um, qual mais uma área de trabalho, de atuação, o interesse por estar aqui, para talvez a conversa ficar mais bate e volta, né? Eu acho que, não sei o que você acha, cara, mas essa ideia aqui do Sofá da Cacilda é pra gente, sempre vem pouca gente mesmo, e quando vem, acho que é legal a gente poder também ouvir coisas daí, trocar. Então acho que é legal a gente, apesar de nós estarmos no teatro, de se sentir um pouco em casa, mesmo como se tivesse uma sala numa casa, e trocar, se for possível. Não é muito fácil, né, fazer isso. Mas enfim, vamos todo mundo conversando. Princesa. Um dia a sala da minha casa vai ser assim, bem simples. Bom, boa noite a todas e a todos. É um prazer imenso estar aqui. Mais uma vez eu agradeço o convite. Já é a segunda semana do meu trabalho aqui no Cacilda, dentro desse projeto. A primeira semana já foi muito interessante. E
E eu acho que de alguma maneira também, não sei se alguém aqui esteve aqui na conversa da semana passada, mas elas, pensando no trabalho que eu tenho desenvolvido, elas realmente se complementam. Então, eu acho que vale a pena a gente começar falando dessa ambiguidade, dessa dicotomia que fica claro na confusão do Eduardo, sem saber como se referir à minha pessoa, que é isso. Hoje eu entendo e vivo a ideia de que existe uma princesa e existe um Ricardo Marinelli que vivem aqui junto comigo o tempo todo. E aí, a hora que eu entendi melhor isso, as coisas foram para outro lugar, na vida e na arte, mais especificamente. O que eu queria que a gente fizesse hoje, então, é bom, essa situação, a mesa performática bizarra, que é o jeito que eu nomino isso que acontece aqui hoje, é parte integrante de uma ideia um pouco mais ampla que eu tenho tentando desenvolver. Então, começou em Curitiba, mas hoje eu já consegui fazer algumas edições disso também em outros lugares do Brasil, de um evento que eu chamo de Sim, Somos Bizarros. E aí, essa ideia da utilização dessa palavra e dessa expressão dessa maneira, sim, somos bizarros, como uma afirmação, tem a ver mesmo com uma apropriação discursiva, né? Do tipo, se as pessoas olham para mim, dizem, nossa, olha que bizarro aquilo ali. Ou então, se olham para um corpo muito velho, muito gordo, muito magro, ou qualquer tipo de dissidência, e olham para isso e chamam bizarro, hoje eu estou tentando entender como é que eu ressignifico essa ideia e transformo... Sim, eu sou bizarro. E daí? É assim que eu sou. Da mesma forma que você exatamente. É o mesmo processo de apropriação discursiva que aconteceu no movimento LGBT da expressão queer nos Estados Unidos, né? Quer dizer, uma terminologia que a princípio era utilizada de maneira jocosa, assintosa, quer dizer, ok, come on, quer dizer, é isso... é mais como no sentido mesmo de transformar isso em potencial afirmativo, em dizer, eu me sinto orgulhoso de ser diferente, eu me sinto orgulhoso da minha diferença em relação a você, não mais orgulhoso do que você, mas eu me sinto orgulhoso. Bom, e aí essa ideia, sim, somos bizarros, ela tem a ver um pouco com uma ansiedade minha como artista de ultrapassar um pouco, mas de ampliar um pouco as possibilidades de conexão do meu trabalho com pessoas, revendo os contextos em que as minhas obras aparecem. Então, esse evento em si, ele inclui uma mostra performática de trabalhos, então quer dizer, onde a gente tem o formato tradicional de o espetáculo sendo feito e as pessoas assistindo, uma mesa performativa, uma festa performática, que também é uma coisa que, assim, então tudo isso são ambientes preparados para que situações performativas, situações artísticas, que eu entendo como artísticas, possam acontecer, associando diferentes níveis e formas de discurso. Então, a mesa performática bizarra por que performática? Porque o convite que eu sempre faço para as pessoas e que eu faço para mim mesmo quando eu vou fazer uma fala em lugar como esse, é para que a fala não seja só uma fala, que ela tenha esse plus, essa pergunta performativa, para quem está atuando, né? Para quem está ali fazendo a sua fala. Então, o que seria a gente pensar nessa fala não só a partir do discurso da semântica, mas a partir também de uma situação estética performativa. Depois vocês me dizem se eu consegui ou não. Bom, e aí eu acho que uma ressalva... Calma, quanta ansiedade, Eduardo, meu Deus do céu, estamos nas preliminares ainda. Também queria fazer só essa ressalva com relação ao André, porque assim, ele é um parceiro já antigo de trabalho e eu queria muito realmente poder trabalhar com ele. E aí, nessa situação, já que eu ia passar 15 dias aqui, ele também estava muito afim, só que enfim, aconteceu uma situação de agenda que foi impossível para ele. Já faz algum tempo que a gente tem a notícia de que ele não poderia estar aqui, mas de qualquer maneira, enfim, isso já era, quando a negativa saiu, isso já era depois que o material já estava pronto, o material impresso já estava pronto, então
a gente se desculpa, mas de qualquer maneira isso não é falta de comprometimento do André, nem nosso, né? Quer dizer, então só para também ficar isso claro assim. E o André, ele já participou de 2 mesas dessas minhas, inclusive essa fala que ele fez no Panorama, no Composições do ano passado, ele fez 10 dias antes, tinha feito lá em Curitiba, num evento numa dessas mesas que a gente levou. Bom, dito tudo isso, o que eu queria que a gente, assim, meu mote para a conversa de hoje seria assim, uma ideia de, dentro desse recorte que eu estou entendendo que é mais amplo do que as questões que envolvem a diversidade sexual, porque para mim, né, esse tratamento que eu tenho chamado de zoologizante, já explico por quê, não é dado só para esse tipo de corpo, mas como já falei, quer dizer, existe uma lista gigante de dissidências, ou uma lista grande de coisas que não cabem na normatividade, e aí todas essas coisas são tratadas dessa maneira, todos esses corpos, né, são tratados estão tratados como corpos bizarros. Então eu tento olhar para a situação de um jeito mais amplo, mas o meu recorte como artista, como sujeito, como pesquisador, é o corpo da diversidade sexual, mais especificamente o corpo transexual e o corpo travesti, como lugares em que as questões são muito potencializadas, enfim. Então eu vou falar a partir desse lugar, e aí já começo fazendo então eu chamo essa fala de assim, a zoologização do corpo diverso. E aí eu tenho falado de um tratamento zoológico que é dado a esses corpos, porque começou assim, eu sempre achei muito estranho a forma com que as pessoas me abordavam quando eu estou nessa situação, quando eu estou desse jeito aqui, ou o jeito que abordam as minhas amigas, que para quem isso não é um personagem, para quem isso aqui é o jeito que elas vivem a vida toda, né? Mas Oi. Ricardo, tá ligado? Você estava falando das situações em que você é abordado, mas aí você está falando em contextos fora de festivais. Como é que se dá essa identidade no cotidiano? Então, porque na verdade é isso que eu estou dizendo, né? Eu tenho essa situação Princesa Ricardo já tomou conta de uma série de espaços da minha vida social. Então, assim, tem dias eu decidi, isso já tem assim, que ela... Não, tem uns 2 anos, não, uns 3 anos, vai. 3 anos já. Que é isso, chegou um momento que às vezes eu quero ir jantar, e eu quero ir jantar desse jeito, no sábado à noite. Assim, é um jeito de... É simples para mim, no meu caso, é simples assim. Então, já tem muitos ambientes em que essa figura, da minha vida social, que essa figura transita. E é desses lugares que eu estou falando. Ou até, por exemplo, sei lá, eu tenho trabalhado muito com formação continuada de professores e professoras lá no estado do Paraná. E sempre que eu vou dar aula assim. E aí nesse contexto, que é um contexto assim, quer dizer, tem um tratamento que eu nunca sabia direito como me dimensionar, e também convivo muito com travestis e transexuais já há bastante tempo. E eu sempre identifiquei um tratamento que para mim é assim, a mesma coisa, as pessoas chegam para tirar uma foto comigo, as pessoas dizem, posso tirar uma foto? Abraça e faz assim com a mão, tipo, olhando para a câmera, do mesmo jeito que faz quando tá no zoológico tirando foto junto com a zebra, sabe assim? Olha como eu sou legal, até tirei uma foto perto dela. Esse é um bom exemplo, né? Quer dizer, isso é um bom exemplo no sentido assim, de que ainda nesse caso existe algum nível, por mais que essa pessoa porque para mim existe essa diferença estranha, que é muito louco, por isso que eu falo da zoologização do corpo, desse corpo específico, porque a sensação que dá é que tem uma categoria específica para esse corpo ser enquadrado, mesmo quando eu estou querendo ser simpático, não é exatamente igual a mim, não é um ser humano exatamente, não é exatamente um ser humano.
É um tratamento que é dado que cria um parênteses a ponto de desumanizar esse corpo. É a defesa que as pessoas têm. E aí, de novo, né, porque assim, eu poderia dar diversos outros exemplos muito menos gentis e muito menos, né, quer dizer, a gente ainda vive uma situação muito concreta nesse universo, que é assim, que é o quanto que o espaço que foi reservado, por exemplo, simples, assim, uma situação simples, né? O espaço que foi reservado para essas mulheres na organização social é o espaço da noite. Isso vem mudando gradativamente, né? Quer dizer, muitas conquistas, especialmente nos grandes centros, nas grandes cidades, assim, a gente consegue já enxergar algumas mulheres conseguindo viver um outro tipo de vida, mas a dinâmica generalizadamente ainda é muito essa. Existe uma preponderância, quer dizer, pelo menos isso, o espaço reservado, ou o jeito que a organização está dada, o que se espera é que sejam corpos que vivam só durante a noite, né? Tem uma região determinada das grandes cidades, a gente foi pensar também, também, estou falando de generalidades, já conheço, assim, é isso, eu vejo de 10 anos, sei lá, já vejo muita diferença do panorama que a gente tinha há 10 anos, do panorama que a gente tem hoje, mas de qualquer maneira, isso ainda é uma realidade, né? Quer dizer, regiões da cidade onde essas figuras se concentram suas casas e seus trabalhos, e também assim, né? E a questão, claro, que é uma questão que atravessa toda a discussão da transexualidade, que é a questão da prostituição, que na minha forma de enxergar, eu não vejo o menor problema que as pessoas façam o que elas quiserem com os corpos delas. Conheço mulheres travestis que são absolutamente felizes trabalhando no mundo como profissionais do sexo. Mas a minha grande discussão, não tem nenhum conteúdo moralista nisso, no jeito que eu olho para a discussão. A minha discussão é que também tem um tratamento zoológico dado aí, subhumano, na perspectiva de que eu vejo diariamente meninas que têm trabalhado, têm procurado encontrar um outro jeito de estar nesse mundo. E a gente sabe, assim, se é difícil para todo mundo, para elas a gente tem assim um contingente gigantesco de dificuldades extras. Eu sempre falo com as pessoas assim, para você, a pessoa que olha e fala assim, não, mas se quiser trabalhar, arranja um emprego. Aí eu pergunto, o que você faz? Eu sou dono de panificadora. Você contrataria uma travesti para limpar o teu banheiro na panificadora? Não falo nem colocar no balcão, né? Porque balcão aí assim, né? Quer dizer, então eu vejo assim meninas inteligentíssimas, super talentosas, sérias, que não conseguem emprego de faxineira. Assim, não porque não, entende? Mas porque, enfim, anyway. Então essa é uma discussão que para mim coloca esse corpo num lugar que tem sido cada vez mais desumanizado. Bom, isso era para ser um breve preâmbulo. E aí eu gosto sempre de começar, porque tem uma coisa que eu acho que, bom, e daí tem assim, o jeito que a Anaís e o Edu pensaram a articulação desses dias, né? Pensando assim, em como dar uma base para essas falas de quarta-feira, tem a ver com política, tem a ver com corpo político, né? E eu gosto sempre de começar essa fala fazendo essa ressalva, porque eu estou um pouco cansado, estou um pouco irritado já com o discurso de alguns colegas artistas, e aí a gente pode discutir isso exaustivamente caso vocês queiram, porque é uma coisa que me interessa. Que fazem uma dissociação óbvia e imediata entre arte e política. E aí me parece, eu escrevi um texto depois do primeiro Composições Políticas, que foi uma tônica super interessante da discussão lá da programação de 2010. É isso, assim, pessoas mas a arte não tem que fazer política.
que a arte tem que fazer política? A política faz política, a arte faz arte. E aí eu começo, daí eu escrevi um texto, depois disso está lá no, essa é a página, no blog lá do Composições está lá o texto completo. Eu acho que daí quem quiser de alguma maneira dar uma sapiada, visitar um pouquinho melhor essas ideias, está lá. Chama A Arte que Tem Medo de Ser Política. E aí eu só queria dizer assim, para mim essa discussão, primeiro, quando eu reivindico que toda arte é um ato político, toda manifestação artística é um ato político, eu não estou agredindo e nem descaracterizando a autonomia ontológica da arte. Eu entendo quanto que, e acredito nisso, e é por isso que eu faço arte, e não faço outra coisa, né? Quer dizer, assim, é exatamente porque eu acredito que se trata de um campo autônomo de construção e que tem especificidades muito claras para contribuir com o mundo social, que eu faço arte, porque senão eu ia fazer outra coisa, sabe assim? Eu lembro que teve uma vez uma coreógrafa que falou uma coisa, tipo, demorou anos para eu assim, né? Mas que ela falou uma coisa super simples, né? É super óbvio, né? Assim, mas é que ela tinha muita dificuldade para falar a respeito do trabalho dela. E na época eu super preconceituoso, poxa vida, mas tem que saber, né? Você tem que saber falar sobre as coisas que você está fazendo. Continuo acreditando nisso, que é importante você saber, mas não é fundamental. Ou não é fundamental, são coisas diferentes. É importante que você saiba, mas não dá para medir o quanto que o trabalho é bom pelo jeito que você consegue falar a respeito dele. É importante você saber falar a respeito. Acho que, inclusive, ajuda o teu trabalho a ser melhor. Mas não dá para medir a qualidade do trabalho a partir da habilidade ou não que o artista tem para falar a respeito dele. E naquela ocasião ela me disse assim, Ricardo, eu conversando sobre isso com ela, e ela me disse, Ricardo, eu danço exatamente por isso, porque eu não sei falar, é dançando que eu falo com as pessoas, é por isso que eu faço dança, entendeu? É porque aqui eu encontrei um jeito de falar, e daí as pessoas continuam pedindo para eu falar, enfim, bom, mas de qualquer maneira, eu acredito piamente mesmo que na autonomia da arte, mas a justificativa que eu tenho para dizer que toda então, e como assim então, que toda obra de arte é um ato político? Eu faço duas ressalvas, que assim, primeiro, o jeito que porque, na verdade assim, né, o jeito que as pessoas têm olhado para essa relação ou discutem essa relação é sempre assim. Ou, assim, medindo a quantidade de discurso político que tem nas obras. Então, quando eu estou dizendo que toda manifestação artística é um ato político, eu não estou dizendo que todo mundo precisa ter como temática, nas suas obras de arte, questões políticas. Entende? Do mundo da política. Mas, independente... Você quer já falar? Não, eu vou falar para não perder. Vamos lá. O ser humano é político por natureza. Não precisa é só porque está gravando o áudio. É só porque é para a gente poder gravar. O ser humano é político por natureza. Né? Eu acho que é a essência dele. Quando ele nasce e dá um tapa na bunda dele e ele chora, ele está fazendo política pela primeira vez. Então, qualquer coisa que vem dentro do ser humano, eu acho que é política. Então, por exemplo, para mim essa questão não existe. Porque eu tenho o ser humano como um ser político por natureza. Quando ele chora querendo mamar, trocar fralda, você entende? Tudo é política. Pode ser que você esteja falando em termos de a politicagem, a política, a coisa que do governo, é isso? Não, então, olha só. As próprias religiões são políticas. Eu estou defendendo assim, em certa medida, se a gente for pensar generalizadamente, eu concordo com você. Então, o que eu estou fazendo é só assim. É só porque existe um discurso... Mas é sempre político, qualquer Então, mas olha só, mas o que eu estou fazendo aqui é porque eu não sei quanto que existe, e não é uma questão nova, é uma questão que acompanha a história da arte,
a história da composição, inclusive, do que vem a ser arte no mundo, um desejo de dissociar a arte de outros campos de produção do conhecimento. Essa que é a questão. Então a defesa que eu estou fazendo, assim, eu estou defendendo, eu estou entendendo que e também não acho que todo ato humano é político. Eu acho que o humano existe independentemente da política. Mas, de qualquer maneira, assim, porque depende do que a gente está chamando de humano, né? Mas, de qualquer maneira, o que eu estou querendo só apontar é que não existe estética sem ética. Em outras palavras, não existe uma perspectiva estética da qual não decorra uma ética. E aí, portanto, todos os nossos atos artísticos seriam atos políticos. Pode? Então, eu acho que essa é uma questão que sempre rolou por aqui. Sim, tem uma certa... Depois que acabou a ditadura, teve uma certa ideia dos artistas assim, nós não queremos nos envolver com política, então eu vou ficar fazendo a minha estética aqui, minha dança linda, fazer os meus arabesques e passinhos e sem se dar conta de que essa opção estética essa fuga de uma discussão mais do que está acontecendo no contexto social também é uma decisão política e é um ato político. Mas esse exemplo que você deu está falando aquilo que eu disse, a não ser que você esteja falando da política de quem governa. Sim. Então aí, política é política, a politicagem, vamos dizer. Essa dissociação até às vezes não consciente, mas digo proposital, de muitos artistas se distanciarem da política, eu acho que de não refletir sobre as consequências do que significa apresentar um trabalho na frente de outras pessoas. Essa questão daquele espaço, que não façam parte daquele métier, que não façam parte daquele... Vai perder o raciocínio? Não, só não sei como que a gente se organiza, né? Sim. Não, mas eu só queria dizer que essa é uma coisa muito recorrente, e quando a gente resolveu fazer esse programa de Composições Políticas, a gente pensou sim em pegar obras de artistas que estejam especificamente tratando de questões que realmente são políticas dentro do espaço de trabalho deles no palco. E aí sim... É um recorte dentro do que significa o entendimento de que a arte é política. Isso. E eu acho que é nesse contexto que os trabalhos que talvez a gente vá um pouco discutir aqui, que eles vão estar. Claro que toda obra é política, claro que todo ato é político, claro que tudo é político. Mas eu acho que nós estamos falando, esse texto do Ricardo, que eu não li, deve estar falando justamente dessa explicitação de questões políticas dentro do trabalho artístico, não é isso? Então, olha só, eu faço essas duas defesas. Eu acho que são coisas que a gente tem que entender de jeitos diferentes. Eu vou discutir para sempre com o artista e vou discordar dele para sempre se ele insistir que o trabalho dele não é um ato político, independentemente do que ele esteja fazendo. Então é isso, pronto, assim, essa é a ideia. Então só para a gente entender que a gente está concordando aqui. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é quando a gente toma uma decisão de pensar assim, quem são os artistas que estão tematizando questões políticas ou que estão abordando o campo das ciências políticas, por exemplo, como questão para os seus trabalhos. E são coisas diferentes, mas independentemente disso, você pode estar lá com uma obra mais formalista do planeta, uma única linha branca, não sei aonde, não sei o que. Se você discutir, se você quiser conversar comigo sobre a obra, a única coisa que você vai conseguir falar é da proporção das cores e do tamanho da tela em relação à pessoa, em relação... Pronto. Independentemente disso, isso é uma política.
Essa que é a defesa que eu quero fazer aqui, também para não ficar... Bom, enfim, pronto. E eu acho que essa discussão ela tem sido feita superficialmente mesmo, né? Então eu acho que por isso que a gente acaba se distanciando, porque na minha leitura, e agora eu vou me arriscar um pouco, mas eu não tenho problemas com me arriscar. Essa situação, esse contexto de a gente ter um grupo significativo de artistas que fazem apologia da necessidade do distanciamento da arte de questões políticas ou da política em si, é reflexo de um determinado tipo de posicionamento político que é da neutralidade, que é da desresponsabilização, eu não estou dizendo que as pessoas precisam fazer uma coisa ou outra, mas a ideia eu sinto que uma boa parte desse discurso, de quem defende esse discurso, está defendendo uma desresponsabilização em relação ao seu produto, e não defendendo o seu produto propriamente dito. Né? Quer dizer, você pode continuar fazendo o que você quer, mas não quer dizer, como é que você continua se responsabilizando politicamente por essa escolha que você fez de trabalhar com isso e não trabalhar com outra coisa, de tematizar isso e não tematizar outra coisa, de inserir o seu trabalho num determinado nicho de mercado e não em outro. Quer dizer, toda essa discussão, para mim, é uma discussão sumamente política. E aí... Não, Ricardo, mas nesse sentido, eu queria que você falasse um pouquinho como é que a performance surge como uma escolha, porque dentro da arte existem várias maneiras de você abordar essa questão política. E a performance por si só, de uma certa maneira, ela já é provocadora, num certo sentido. Então, como é que a performance, como é que foi a sua escolha em relação à performance e essa relação entre performance e política? Você está falando um pouco da arte, de recortar um pouquinho mais. Não, então, olha só, vamos caminhar, né? Eu acho que essa é uma boa pergunta para eu não me enrolar tanto. Sai daqui. Desde sempre, o meu interesse assim, na arte tem a ver, não sei se, eu não falo, eu falo que eu sou artista, então o que você é? Artista. Faz tempo acho que na verdade nunca, porque eu tenho um histórico de formação profissional, de formação no sentido mais duro da palavra, né, no sentido da formação formal, em dança. Eu fiz aula de técnica de dança, depois ensinei dança, e daí tem toda uma situação que historicamente me colocou no lugar da dança. Mas desde sempre os meus trabalhos, assim, eu estou muito... Isso, claro, eu identifico já, assim, faz uns 5, 6 anos, sei lá, talvez um pouco mais, que eu consigo olhar para isso com um pouquinho mais de clareza. Mas a questão nunca esteve na linguagem em si. Para mim nunca esteve no suporte, na mídia, na linguagem artística. Então, hoje eu digo assim, eu circulo mais por um ambiente de dança porque é o ambiente que melhor recebe as minhas propostas, não porque eu acho que o meu trabalho é exatamente um trabalho de dança, ou performance, ou teatro, ou, sabe? Então, isso com o Flor a gente até recebe muita crítica nesse sentido, porque é isso, porque a gente vai lá e ganha dinheiro das artes visuais, de vez em quando ganha dinheiro da literatura, ganha dinheiro dos fundos audiovisuais, entendeu? Mas por quê? Porque às vezes eu tenho uma ideia que mais me importa como artista, é o que me move e o que eu quero mover no mundo. É o que me impulsiona para fazer isso que eu quero fazer e o que é que eu quero mover no mundo. E aí o que vem no meio disso é, sei lá, é a melhor solução que eu preciso encontrar para fazer essa coisa acontecer. E às vezes a ideia que eu quero desenvolver vai ser melhor recebida num edital de artes visuais, enfim. Mas o que eu quero dizer nessa discussão toda é que a linguagem, enquanto linguagem em si, não é uma coisa que eu me interesso muito por discutir. O que eu posso dizer a respeito do meu trabalho é que, habitualmente, essas soluções têm a ver com o corpo. Sempre. Porque é no corpo que tudo isso acontece, para mim.
É a partir dele que todas as soluções podem ser possíveis ou não possíveis. Então, o meu recorte não é exatamente pela linguagem, mas por isso, acaba sendo a partir daí. É sempre o discurso, o eixo articulador da solução que eu encontro é o corpo. É a ação, é a relação, enfim. E aí tem essa situação, né? Porque aí, essa camada mais especificamente do jeito que eu tenho abordado, porque daí para mim isso também é um ato político em certa medida. Então essa é a maneira que eu tenho tentado abordar essa situação politicamente falando, né? Alguém de vocês assistiu o espetáculo do Ricardo na semana passada? Eu assisti aquele das fotos, que ele fala da família. Inclusive eu imaginava que fosse ter ao final, que ele é curtinho, né? Eu imaginava que fosse ter um debate, alguma coisa que vai, e não aconteceu. Eu fiquei aguardando que convido já, então, assim, ó, o jeito que eu organizei a semana é que daí, essas 2 semanas, no domingo, agora, às 19 horas, eu faço uma abertura de estúdio, um ensaio aberto da minha nova criação, que é para agosto. E daí, nessa ocasião, a gente vê essa história, que também não é muita coisa, e aí conversando sobre a semana, sobre tudo, sobre todos os trabalhos e tudo que aconteceu. Acho que pode ser uma boa oportunidade. Então a gente pode conversar um pouco hoje também, enfim. Não, eu só queria assim também, assim, porque olha só, uma coisa que, pensando na situação do meu recorte específico, né, eu tive que investigar, então, na relação entre corpo e diversidade sexual para chegar nesse corpo zoologizado que a gente vive hoje. Tem uma discussão que para mim é uma discussão muito séria, que a gente não tem feito direito também, tanto na arte como em outros lugares. Já temos muita, assim, há 10, 12 anos atrás, quando eu comecei a estudar essas coisas, era muito diferente mesmo, era possível a gente falar que não tinha pesquisadores e pesquisadoras, ou que tinha muito pouco. Quer dizer, a gente teve aí as ciências sociais aplicadas nesses últimos 10, 15 anos, avançaram muito no país, se a gente for pensar, quer dizer, pelo menos essa perspectiva do ponto de vista dos lugares que eu frequento e do ponto de vista do que eu tenho estudado, eu percebo uma multiplicação, tanto quantitativa quanto qualitativa, bastante significativa nesse tempo. Mas enfim, essa discussão tem a ver mesmo com a gente repensar a historicidade do gênero, a característica histórica mesmo, a historicidade do gênero e da sexualidade, né? Rever a ideia em geral. Aí a gente está falando em geral mesmo. É porque eu acho que eu não consigo dissociar essa situação, né? Por quê? O que significa isso? Assim, parece óbvio, né? Entender que identidade de gênero e sexualidade são questões históricas, parece assim óbvio, mas a gente ainda trata isso, a gente vive muito mais, e quando eu falo vive, não é só nas relações, é também nas relações, nas micro-relações, mas em todas as instituições, né? Quer dizer, nas ciências médicas, na própria organização política, no jeito, na organização de demanda mesmo do corpo social, a gente naturaliza essas questões. Não vou tentar ser mais específico, mas a gente continua achando que que algumas coisas são naturalmente femininas e outras naturalmente masculinas. A gente continua acreditando, assim, por mais que a gente entenda que isso tudo, por mais que assim, em algum nível da nossa racionalidade, a gente entenda que é sempre uma construção, que a gente aprende, no fim das contas a gente acaba sempre atribuindo algum grau de naturalidade para essas coisas. Tanto no que diz respeito ao comportamento de gênero, quanto no que diz respeito ao comportamento do desejo da diversidade sexual. Existe uma potência, uma força na naturalização dessas coisas que, enfim. E aí, sei lá, eu sempre gosto de dar uma passeada mesmo, porque a ideia é assim, o que eu quero dizer com isso é que a sexualidade em si não é um valor absoluto, ou uma questão absoluta, ou enfim, é sempre fruto
de uma construção que se dá diariamente e que se ressignifica diariamente. Porque, às vezes a gente também tem por isso que eu falo da importância de historicizar melhor as coisas, entender a historicidade das coisas, porque a própria ideia de sexualidade não é assim que, quando a gente fala que sexualidade é um fator histórico que se constrói, não é só porque né, cara, aparecem, cada dia tem mais, né, os T's é transexual, transgênero, cada dia tem mais uma, a coisa muda mesmo, né? Não é disso que eu estou falando, assim, é bem antes disso. A própria ideia que a gente tem de sexualidade também é mutante, também se modifica. E daí, claro, numa escala de tempo que às vezes que a gente não vivencia, que a gente não vê, né? Mas eu sempre gosto de fazer uma passagem relâmpago, né? Para a gente entender assim. Hoje, por exemplo, a gente olha, por exemplo, não sei se todo mundo consegue enxergar aí dessa distância, mas vocês são pratos gregos. Ali tem dois homens, né, no prato, pelados, tipo, nitidamente em conjunto, coletivizando sua existência, nesse momento pelo menos. E daí a gente olha e fala, eles eram homossexuais, né? Lá na Grécia tinha muitos homossexuais também. Você entende que isso é retirar qualquer situação, retirar qualquer possibilidade de analisar isso historicamente no seguinte sentido. A homossexualidade, essa ideia de que pessoas que se relacionam afetivamente com pessoas do mesmo sexo são homossexuais, isso é uma invenção do século XVIII. Quer dizer, a ciência moderna é que inventou uma categorização para essas coisas. Então, a gente olhar para eles e dizer, eles eram homossexuais, a gente está fazendo uma leitura que é uma leitura que tem a ver com isso, com o quanto a gente aprendeu a dividir, setorizar e olhar para a nossa sexualidade. A civilização grega, quer dizer, o jeito de vivenciar a sexualidade para a civilização grega era completamente diferente dessa. Quer dizer, não tem a ver com homossexualidade ou heterossexualidade, mas com sexualidade apenas. E de uma maneira assim, porque eles nem falavam em sexualidade, né? Assim, a gente vai ter, se for pensar assim, mais especificamente assim, passando Grécia clássica e Grécia arcaica, tem uma diferença, uma relativa diferença, mas esse termo nem existia. Esse termo também é o termo que a gente inventou. Então, existia uma perspectiva de entendimento das relações que na Grécia clássica, teve nessas duas passagens, assim, hoje, assim, se for pensar nos escritos que se tem e nos estudos que se fizeram sobre a civilização, são duas perspectivas de entendimento da sexualidade, Afrodísia e Sofrosine, que são expressões ou campos da existência que são bem diferentes do que a gente chama de sexualidade. Então, se a gente fala, existia sexualidade, também já é um pouco sobrepor a nossa ótica de entendimento. Porque para eles, sexualidade, as ciências médicas nos ensinam, colocam dentro da caixinha sexualidade cabe um tipo de coisa, que para eles era diferente. Então, essa é a primeira situação. Então, e a gente vai entender, assim, quer dizer, isso aí a gente está falando só, Grécia clássica e arcaica, né? Mas todo o tratamento, quer dizer, olha isso aqui. Isso aqui é também todo mundo consegue enxergar o que está acontecendo aí, né? Na verdade, né? Tipo, tem um cara atrás dela, ela bem feliz ali na frente, com outro ali na frente. E isso é um pedaço de um daqueles vasos de cozinha. Né, para você guardar óleo, guardar essas coisas na cozinha. Não é possível a gente entender que essa civilização entendia a sexualidade do jeito que a gente entende, ou que a ideia de organização do mundo da afetividade é a mesma que a nossa, né? Quer dizer, então não dá para dizer que sexualidade é histórica ou natural, entendeu? Quer dizer, não dá para dizer que existe. Então essas pessoas, toda essa civilização era
antinatural, né? Quer dizer, toda essa civilização que entendia as relações entre pessoas do mesmo sexo de outra maneira, que entendia inclusive as relações com outros animais de outra maneira, eles eram toda aquela civilização era anormal, a civilização era antinatural, né? Quer dizer, aqui já são, bom, enfim, tudo isso é exemplo simples, né? Isso aqui esse aqui é um vaso já romano. Roma tinha, daí já assim, exatamente por, sei lá, por um peso mais empreendedor, eu diria, mais da guerra, né? Roma acho que uma das coisas principais que a gente pode falar é assim, o quanto que ali a gente começou a aprender ou a desenvolver uma ideia da separação entre os sexos com a partir das genitálias. Vocês estão vendo aqui, não sei se vocês estão vendo assim, que o pinto dele é quase bate no queixo ali, tá vendo? Ele está sentado de cócoras, e aí tinha ali a cultura romana é uma cultura que evidenciou muito a cultura ao falo e o poder do falo, mas de qualquer maneira ainda valorizando muito, a gente tinha muito a representação dos príamos, né, os chamados príamos, que são essas figuras que praticamente são tem uns bracinhos, umas perninhas, então, quer dizer, praticamente é só pinto a pessoa. Mas também, bom, enfim, a gente já vai ver umas figuras. Mas de qualquer maneira, isso aqui é a fotografia de uma parede. É uma parede na casa de alguém. Isso aqui também, outra parede. Isso aí são resquícios, das escavações que foram feitas para encontrar os restos de Pompeia, né? Que é a histórica cidade que condenou assim, que foi castigada, que historicamente, na história oficial, foi castigada exatamente porque vivia isso. Isso é no chão. Os animais. Isso aqui foi encontrado assim, era na porta de entrada de uma casa. Então a pessoa chegava, a primeira coisa que via era isso, na casa da mocinha. Olha lá o primo de novo, pendura a roupa ali no pipi, pendura o casaco aqui. Tá vendo o tamanho da perna e o tamanho do pinto ali? Mas o peru, o caralho, como você queira chamar, ele é a fecundidade, né? O símbolo a força, a fecundidade era ainda... Você chegou a pesquisar com relação ao patriarcado e ao matriarcado, não? Porque antes eram as mulheres que mandavam. Você chegou então, eu sinto assim, e aí claro, eu sou, bom, o meu recorte, o meu interesse é sempre assim, como é que a concepção de corpo foi se construindo a concepção de corpo que as pessoas tinham e têm, foi se construindo dentro dessas civilizações, e acabo sempre esbarrando e interessado no recorte da sexualidade. Então, eu diria que questões mais amplas da Constituição, da organização social a partir da diferença entre os gêneros, eu não sou nenhum dominador. Mas o que eu diria, o que eu posso dizer, se a gente for pensar assim, nessas civilizações clássicas, por exemplo, uma coisa que demarca claramente a passagem do entendimento de sexualidade da civilização grega para a civilização romana, é uma hipervalorização da figura fálica. Então, quer dizer, é um desejo de afirmar a força de um em relação ao outro. Ainda que a gente encontre, quer ver, por exemplo... Que existe até hoje, você sabe disso, né, Ricardo? Não, claro, a gente vive isso. Lá no Oriente, eu não sei em que lugar do Oriente, eu já vi fotos, há festas atualmente em que há falos sendo... No Japão. É no Japão? E que todo mundo passa a mão numa boa, sem estar preocupado porque representa outra coisa, né? A simbologia é outra e, portanto, a vivência que as pessoas têm em relação a essas coisas é outra também. Mas aqui, cara... A gente só tem uns 15 minutos aqui dentro. Jura? Vai todo mundo... Aqui acaba as 20 horas. Mas,
Mas nós podemos continuar no bar. Não podemos não. Vou dar um jeito de falar sobre. Eu vou deixar de terminar pelo menos. Não, podemos sim. Eu gostei desse jeito. Não, gente, desculpa, não. Estou dizendo que não podemos não. A gente pode ir sim, mas é só porque eu quero dar conta de falar tudo aqui. Então aqui mas aqui assim, bom, deixa eu falar. Mas de qualquer maneira quer dizer, olha, o que os diversos séculos da Idade Média fizeram com a gente é assim, quer dizer, eu quero dizer o seguinte, não gosto de ficar nessa vibe da caça às bruxas, mas eu quero que a gente entenda como que isso é determinante para o que a gente entende a respeito de sexualidade e de corpo, né? Quer dizer, não dá para a gente dizer que existe alguma coisa no gênero e na sexualidade que seja passível de alguma naturalização, porque, enfim, né, que já estamos no Renascimento, bom, enfim, anyway, deixa para lá. O que eu acho que é importante mesmo a gente não deixar de se atentar porque a grande maioria dos preconceitos e das violências acontecem nessa medida. Acontecem na medida em que as pessoas consideram que existem algumas coisas que são normais, naturais, e outras não. Por mais que eu conheço muitas pessoas que são assim, que eu não sou preconceituoso, eu aceito você do jeito que você é. Mas você entende o quanto que aí está implícita uma ideia, uma concepção de que eu te aceito na tua anormalidade, eu te aceito naquilo antinatural que existe em você, eu te aceito naquilo, você percebe assim? E para mim a discussão é de outro ponto de vista, é partindo de uma outra perspectiva, que é mais de entender concretamente o quanto que a minha homossexualidade é tão construída quanto a sua heterossexualidade. É fruto dos mesmos processos. Igualzinho. Ninguém nasce heterossexual e se transforma em homossexual durante a vida. Do mesmo jeito que ninguém nasce nada. Eu acho que um dos grandes problemas que a gente continua vivendo nessa discussão é que as pessoas continuam pensando numa linha, que existe uma linha natural de sucessão das coisas, que se você nasce com um aparelho biológico feminino, naturalmente você vai se interessar por homens e naturalmente você vai assumir a identidade de gênero feminina e naturalmente logo depois se interessar afetivamente por homens. Qualquer coisa que aconteça de diferente nessa linha de sucessão, nessa linha arrumada aí, qualquer coisa que aconteça é anormal, é antinatural, né? E aí a gente tem tentado fazer um esforço de entender o quanto que essas coisas são completamente separadas mesmo. Então quer dizer, sexo morfológico não tem nada a ver com a identidade de gênero, que não tem nada a ver com orientação sexual. Tem uma pesquisadora da UFRN, Berenice Bento, se tiverem a oportunidade de ler alguma coisa dela, assim, uma das pesquisadoras que eu mais respeito no mundo nessa discussão, ela estudou no pós-doutoramento dela, um dos pós-doutoramentos que ela fez, um grupo de transexuais em Brasília, que eram mulheres que nasceram com sexo morfológico masculino, que passaram por todo o processo transexualizador, mas que se relacionam assim, mas que desde sempre souberam ou descobriram ou foram construindo isso de outra maneira, mas que se relacionam afetivamente com mulheres, ou seja, são mulheres transexuais lésbicas. Isso quer dizer, mais do que um exemplo, para muita gente, para a grande maioria, assim, essa pessoa que bizarro, tá vendo? Tipo, é um plus da bizarrice. Para mim, é só um jeito de entender o quanto que as relações e essas situações, elas são mesmo distintas, ou seja, são pessoas que nasceram biologicamente com uma configuração, se construíram no meio social
A gente aprende a ser mulher. Ninguém nasce mulher. Você nasce com vagina ou com pênis. Isso não significa que você nasce mulher. Você assim, ó, a Berenice, ela fala assim, que a primeira cirurgia transexual que a gente vive é no momento em que a mãe vai no médico e pergunta o sexo da criança. É o processo transexualizador que a gente passa ali. Porque o que acontece? O médico fala, é menina. A mãe sai imediatamente do hospital e vai para a loja de roupas. E aí a vendedora pergunta o quê? É o quê? É menino ou menina? Aí ele já vai assim, as lojas de crianças que vocês forem ver, elas são separadas mesmo, assim, geograficamente. Então, a mãe vai lá e já começa todo um investimento para construir a identidade daquele ser. Quer dizer, existe um investimento para transformar aquele serzinho em mulher. Então, isso é muito bom. Mas enfim, o que é essa experiência dessas transexuais, que são só um exemplo, não é para virar, né? Nos fala isso, assim, que são corpos que nasceram de um determinado jeito, que se construíram de outro determinado jeito, e ainda, e isso, quer dizer, o fato de elas se entenderem como mulheres não necessariamente indica um desejo, né? Eu acho isso assim, as pessoas acham isso, as pessoas olham para isso como uma situação não, ou então não, patológica, né? As pessoas olham para isso e patologizam. Eu acho bonito. É isso, eu acho especial que a gente possa ser assim tão especificamente diferentes e que a gente tenha tanta possibilidade de exercitar a nossa existência. E o que eu acho uma pena, e é para isso que eu trabalho, eu acho uma pena que as pessoas não tenham o direito de viver do jeito que acreditam viver, ou que precisem lutar muito para fazer isso. Essa que é a minha grande questão. Elas deviam ter o direito de serem mulheres transexuais lésbicas, do mesmo jeito que a minha mãe tem o direito de ser a mulher casada, heterossexual, que tem uma família perfeita nos montes, né? Então acho que é mais ou menos nessa perspectiva que eu tenho tentado trabalhar. E aí o que me interessa assim é como que eu posso contribuir como artista para retirar essas figuras e esses sujeitos, essas pessoas tão maravilhosas, assim, quer dizer, eu sempre falo, ser transexual não faz ninguém ser especial, ser melhor que ninguém. A gente não pede nada de especial, nada demais. Assim, tem gente de mau caráter do mesmo jeito, tem gente de mau caráter. É só como é que a gente constrói um outro tipo de relação em que realmente também parece lugar comum, parece bobagem, mas e realmente importa. Mas, gente, esse microfone fica só com uma mão. Obrigado. Perdi. Tudo bem. Não, calma, eu vou terminar agora. Eu já assim, era uma frase de efeito, agora não vai ser mais uma frase de efeito. Mas tudo bem, não precisa ser exatamente de efeito. Não, calma, deixa eu falar. Porra. Não, é porque no fim das contas é isso, sabe? Como é que a gente pode contribuir para que minimamente, assim, parece bobagem, mas parece over, né? Parece exagero, mas para que essas pessoas realmente voltem a ocupar um espaço humanizado. Elas tomaram essa decisão. Elas, assim, eu tenho visto. Daí parece, quando eu falo assim, não quero que pareça também, que a gente está, coitadinhas, né? Não, imagina, são pessoas, assim, elas estão ali, estão na luta, estão vivendo. E muito bem, muitas muito melhor do que muitas outras pessoas que vocês veem por aí. Mas a questão é essa mesmo, sabe? Não tem coitadinho, mas como é que a gente recupera um lugar de humanidade para isso? E aí eu acho assim, que quando eu vejo
Eu costumo dizer isso, né? Eu decidi que o meu trabalho estava nesse lugar meio que intuitivamente. Não, assim, as coisas foram acontecendo, mas tem duas situações, não uma delas, só que eu vou contar, senão vai demorar muito a outra. Que foi determinante para eu entender que o corpo com o qual eu tinha que trabalhar era o corpo transexual, foi quando, isso há alguns anos, duas amigas, que não eram assim tão amigas, mas eram amigas, eu ia para balada com elas, a gente conversava e enfim, saíamos juntos, já frequentavam Memphis. Estavam trabalhando na rua e um carro preto, sem placa, com os vídeos todos isso filmados e muito escondidos, isso lá em Curitiba, que é uma das cidades mais violentas do país, especialmente em questões que envolvem crime de ódio, não só com a população LGBT, mas com negros e com, enfim, uma série de... Esse carro parou e de dentro dele saem dois caras, cada um com um balde de ácido, e joga um balde de ácido em cada uma delas. Elas passam 14 dias. Primeiro, para a gente conseguir internar elas no hospital público, foi uma tormenta, porque é muito difícil assim. Primeiro que elas continuam sendo tratadas, as meninas, uma delas chamava Jennifer e a outra Tabata. Mas a gente chega lá, a gente tem que ir na entrada como Paulo e João, né? Quer dizer, tem toda uma situação que acontece aí de uma burocratização do processo que dificulta muito em todos os aspectos de toda a vida, mas estou falando dessa situação específica, então acho que é dela aqui. E também, e claro, assim, olha, é isso, as pessoas elas estavam ali entre a vida e a morte e a gente não conseguia entrar no hospital. Elas passaram lá, uma 13 dias, a outra 18 dias entre a vida e a morte, morreram, com uma delas com quase 90% do corpo, da pele, né, da pele atingida pelo ácido. E aí eu fico pensando assim, claro que isso tem um drama que é assim, eu só quero retomar para ver se fecha o ciclo, assim, né? Por isso que eu digo que eu não acho que todo mundo, porque às vezes eu acho que a pessoa que faz a linha branca lá na parede preta, no fundo da galeria, da Tate Gallery, não sei aonde, esse trabalho pode ser tão contundente politicamente, ou tão foda, ou tão forte para mudar o mundo quanto qualquer outro, certo? Mas eu não vou admitir, vivendo no mundo que eu vivo, que as pessoas não queiram discutir a politicidade dos seus trabalhos. E aí é por isso que eu insisto tanto, não só em ter essas questões do meu trabalho, como em participar de espaços como esse, que a gente possa conversar sobre isso, né? Que a gente possa, enfim, refletir a respeito. Eu tinha mais, 3 arquivos, né, para mostrar, mas a pessoa vai no tempo. Gente, quem se maquia muito e deixa o público chegar atrasado, acontece isso. Gente, se alguém quer falar alguma coisa, vocês que estão aí sentados, alguns rindo, outros... Haverá outra, porque eu tenho coisas a falar, mas sobre os trabalhos que eu vi do Ricardo. Então, olha... Haveria possibilidade de eu questionar? Claro. Eu poderia fazer isso. A gente tem a linha, assim, eu adoraria, se for possível para você, que a gente fizesse isso no domingo, porque a gente pode fazer isso nessa situação coletiva. Domingo, então, eu quero mostrar uma cena, na verdade, que deve ter uns 15 a 20 minutos desse meu trabalho novo, que tem a ver com esse universo também, mas que é para gosto só o trabalho, então eu estou construindo, então eu gostaria muito de conversar com as pessoas a respeito, inclusive, né, assim, pensando no trabalho mesmo. Vai ser apresentado aonde? Oi? Vai ser aqui? Aqui às 19 horas, no domingo. Não, tô falando desse 19, né? Esse de agosto que ele tá falando. Não, eu estarei em Curitiba, mas aí você manda um e-mail pro Panorama e pede para eles trazerem pro festival. E aí a gente faz aqui. Tem algum trabalho? E aí aqui... Não, faltava um só, que era esse, pelo menos, que a gente está fazendo aqui agora. O resto eu já fiz todos. Não, mas o que tem lá, eu gostaria, assim, a gente pode fazer
claro, a gente pode marcar inclusive pra gente conversar, vai ser um prazer pra mim. Mas nesse dia seria legal que a gente tenha um grupo maior de pessoas, a gente pode conversar sobre todos os trabalhos, vai ser lindo. Se você puder, não sei se você, tudo bem pra você. Uma pena que a gente não... Ou então a gente pode ir pro bar agora também, não sei, enfim. E eu só queria dizer também, convidar as pessoas, porque como eu estou tendo essa rara oportunidade de ficar 2 semanas no lugar, ainda tem a programação dessa semana, então aí vocês podem me ajudar a entender se eu estou ajudando, se eu estou fazendo o que eu acho que eu estou fazendo ou não. Você vai na escola. Isso, então, tem essa semana, só tem que saber com a Ana se existe a possibilidade das pessoas irem lá na escola. Vai rolar? A gente tem 15 vagas, se eles 15 vagas, pronto, tá bom. Não, porque olha só, porque é o seguinte, essa semana a gente ainda tem na sexta e no sábado às 20 horas aqui, um trabalho que chama Pelo Menos no País das Maravilhas, que é um solo meu aqui de palco, que é uma peça que tem a ver com... Foi, na verdade, a minha primeira pesquisa contundente, especificamente minha primeira pesquisa artística é de 2003. A minha primeira pesquisa dentro desse campo, né, assim, artística, dentro do campo da diversidade sexual foi essa, e eu nunca tinha conseguido fazer no Rio, dessa vez eu consegui. Então, sexta e sábado às 20 horas aqui. E o Não Alimente os Animais, que é uma pesquisa mais recente, que é para ambientes públicos, e que esse aqui, assim, essa semana a gente vai ter o prazer de fazer. A princípio era para fazer uma situação aqui na sexta-feira à tarde aqui no teatro, mas a gente conseguiu fazer a Ana conseguiu fazer essa negociação com essa escola que tem aqui na frente do Largo do Machado, porque o trabalho ele acontece assim, começa aqui, mas ele vai para a rua, né? Então as pessoas vão me acompanhando meio como testemunhas dessa coisa que acontece na rua. E a gente vai conseguir começar lá na escola com os adolescentes da escola. No final da performance? Não, no começo. O começo é lá. Em vez de começar aqui, quando você começa lá na escola. Lá e virar pro Cacilda? E vai pra... não pro Cacilda, daí vai pro Largo do Machado, vai fazer um outro circuito. E vai terminar naquele carro da mesma forma como... Poxa vida, você está acabando com a brincadeira que você está fazendo. As pessoas não viram aí. Mas vai ter um percurso diferente naquele dia. Então, sexta-feira às 15 horas. Quem quiser, essas pessoas aqui já, assim, daí manda um e-mail para a Ana. É isso, já tô sistematizando já. Não, mas é uma pesquisa. Tá bom. Sexta-feira, 15 horas, de repente ali naquela escola. E é só chegar lá dizendo que vai ver a performance e tal. Que essa é uma pesquisa mais recente que acontece no Rio. Acho que é isso. Gente, nunca dá 1h30, é muito pouco para esse sofá, né? Mas muito obrigado por todo mundo vir. Vamos jantar ali naquele restaurante da esquina ali da 2 de dezembro? Sabe qualquer? Se alguém quiser ir, ter um papo, tem um restaurante ali na esquina da 2 de dezembro, não é o KFC, Chicken, não sei o quê, é o que tem do outro lado. Tem umas mesas meio numa varanda assim. De repente a gente pode ir lá tomar uma cervejinha e continuar conversando se alguém quiser. Só vai demorar um pouquinho porque a pessoa precisa se remontar, né? Gente, muito obrigado. Fico muito feliz de ter todo mundo aqui. E eu espero que vocês venham para outras conversas, acompanhando a programação também. A programação que a gente tem aqui, só tem os espetáculos de maio, mas a programação do Dança para Cacilda vai até setembro. E em breve, acho que daqui a uma semana, já deve estar nas nossas mãos a programação de junho e julho. Ótimo. Maravilha. Gente, um beijo, muito obrigado, hein?